Muito boa noite, dando início à nossa live de hoje, aguardando um pouquinho o pessoal aparecer. Vamos esperar um pouquinho para dar início à nossa conversa. Quem chegar me dá um beijinho para saber que já chegaram, como passaram esse domingo quente, né, de primavera. E aí, pessoal, Regis já chegou, já deu o seu oi aqui para mim, já estou sabendo que já está funcionando. Oi, Simone, boa noite, que bom te ver. Que bom te ver aí do outro lado, quero te ver aqui desse lado também, uma hora dessa. E aí, pessoal, como passaram? Passaram bem? Então, hoje a gente vai conversar sobre substitutos da ação, né? Foi a proposta da outra conversa aí, Verinha, bem-vinda. A proposta da outra quando eu coloquei em votação, né? E aí era a segunda opção, era substitutos da ação. O que é isso? Alguém já ouviu falar desse termo? Vocês conhecem isso? Essa expressão, substituto da ação? Teve até uma live que a gente fez há um tempo atrás, que era sobre sentimentos primários e secundários, que abordou um pouquinho essa questão dos substitutos da ação, né? E por que é interessante que me chamou a atenção, surgiu esse tema, porque eu vi agora que nós estamos em outubro rosa, né, aquela coisa da campanha de prevenção e conscientização em relação ao câncer de mama, né, então eu vi uma figura dessas que rolam aí pelas redes sociais, que me chamou muito a atenção porque tem a ver com isso, né, claro que a figura era uma crítica, né, às nossas políticas, né, mas é bem interessante porque a figura era assim, ó, eu até copiei. Não adianta iluminar prédios e pontos turísticos de rosa se uma mulher não consegue marcar uma mamografia no SUS, né? E isso tem tudo a ver com esse tema. Claro que a gente não vai focar na questão da discriminação, nas questões políticas, mas isso é exatamente um substituto da ação, né? A pessoa faz aquela ação, e no caso os órgãos públicos, né? Que são ações que realmente chamam a atenção para a questão, mas elas não solucionam a questão, né? Parece que eu estou fazendo alguma coisa, né? Então eu faço isto, mas eu não resolvo a questão. Então eu ilumino os prédios, né? Eu falo, mas efetivamente o que isto vai de fato contribuir para a solução, né? Que é dar oportunidades reais e tudo mais, né? Então isso, claro que esse é um exemplo bem drástico, né? Mas isso se aplica em muitas outras áreas da nossa vida e de muitas outras formas. E o Bert, né, foi muito, Bert Hellinger foi muito feliz quando ele fala a respeito dos sentimentos primários e dos sentimentos secundários. Ele diz que há dois tipos de sentimentos, vamos dizer assim, né? Aliás, são vários tipos de sentimentos, né? Além desses, tem os adotados e os metasentimentos. Mas em relação aos primários e aos secundários, ele vai dizer que os sentimentos primários são os que levam à ação e os sentimentos secundários são os que substituem a ação. É aquilo que a gente faz, ou sente, ou vibra, ou muito tempo, mas não nos leva a fazer alguma coisa. Na verdade, acaba sendo um sofrimento por sofrimento, né? E é muito interessante isso, que tem muita coisa que dá para falar. A gente não vai conseguir esgotar o assunto de maneira nenhuma. Se alguém tiver algum exemplo que lembrar, coloca aí, porque vale a pena, né? Eu também não tenho tanto. Vou ir lembrando os exemplos à medida que a gente vai conversando. É, hoje eu estava conversando com o Regis e a gente estava lembrando a questão que palpitou a culpa é um exemplo. Exatamente, Simone, a culpa é um exemplo. E já que a Simone trouxe a culpa, vamos entrar na culpa, né? Tem uma frase do Bert que é fantástica. Ele diz assim:
O sentimento de culpa é um substituto da ação. Quem se sente culpado não faz nada, permanece passivo. Esse é o texto do Bert. Exatamente, porque daí eu fico remoendo aquela culpa, não assumo a responsabilidade e não faço o que me cabe, né? Quem se culpa espera às vezes uma libertação através de algo que o outro faça, né? Um perdão, algo assim, como se eu pudesse, como se eu não precisasse carregar. A gente fala isso, né? Como é que eu faço para me livrar da culpa? A gente não se livra, né? A gente acolhe, reconhece e convive com ela, né? A gente faz algo de bom com ela, então. Aí a gente vai em frente. Quando a gente consegue assumir a responsabilidade de forma adulta e consciente, eu lido com a situação que surgiu de frente. E aí eu saio desse estado de passividade. As pessoas podem passar anos e anos e anos se culpando, se lamentando, e isso vai impedir ela de fazer alguma coisa, né? De viver, né? Às vezes até de cumprir o seu propósito nessa existência, né? E tem outra frase do Bert que é fantástica em relação à culpa, que ele diz assim, ó, algumas pessoas conseguem recuperar em pouco tempo um monte de coisas, quando realmente agem. Já confissões de culpa e lamentações são substitutos para a ação. Elas frustram a ação e enfraquecem, né? Porque aí a gente fica dando voltas, voltas e mais voltas. A gente não encara a realidade do jeito que é, né? Quando a Simone põe ali, né, que a culpa realmente a gente não encara e não vai para frente e não faz o que é possível. A gente queria que não tivesse acontecido assim, de fato, né? Então, às vezes a gente precisa fazer algo, uma mudança na nossa vida. E a gente sabe o que é, né? Só que a gente fica enrolando e fazendo outras coisas para não assumir aquilo ali, né? Às vezes a pessoa até sabe o que precisa fazer, né? Mas às vezes a gente acredita que, eu pensar, eu sentir, no caso esse da mamografia, né? Falei, eu fazer ações, né? Não, eu não vou no ponto, eu não faço o que precisa, né? Às vezes até procurar respostas e procurar conhecimento também, né? Às vezes a gente fica nessa de querer entender as coisas demais. Eu quero entender tudo nos mínimos detalhes. Eu quero saber tudo como é que funciona. E aí eu perco o momento da ação, né? Outra frase do Bert, ó, quando alguém para no caminho e não quer avançar, o problema não está no saber. Ele busca segurança quando é preciso coragem. E quer liberdade quando o certo não lhe dá escolha, não lhe deixa escolha. Assim fica dando voltas. É outra frase do Bert, dentro de um conto que ele faz, que tem tudo a ver com isso, né? Assim, ó, às vezes a gente fica buscando conhecimento, né? E aí tem uma outra frase dele que está no livro Ordens do Amor, que é fantástica. O saber está a serviço do agir. Quando já sei o suficiente para agir, paro de pesquisar e ajo. Quando eu quero saber mais do que eu preciso para agir, perco a força necessária para a ação. Então, o saber se torna um substituto para a ação. Eu vou pesquisando coisas. Quantos de nós, às vezes, dentro da área do autoconhecimento, né? Ó, quantas vezes a gente, dentro da área do autoconhecimento, vai lá, faz curso disso, faz curso daquilo, ou dentro da área da espiritualidade, das religiões, né? A pessoa faz, estuda, entende, procura. O que aquele conhecimento trouxe de real para ti? Que mudanças? Que ações ele promove? É só o conhecimento? Então ele está sendo um substituto para a ação, né? Quando eu faço 300, 200 mil cursos, quando eu sei tudo a respeito do assunto, né?
Tem gente que diz, por exemplo, do evangelho, né, os cristãos, eu já ouvi falar de algumas vertentes religiosas que são cristãs, o evangelho está superado. Sim, mas entrou dentro do coração? A pessoa usa aquilo e faz real ou ela só conhece aquela ladainha toda, né? O quanto isso está a serviço do agir, o quanto a minha busca de entendimento. Às vezes eu leio tudo sobre, por exemplo, disciplina positiva, comunicação não violenta, né? Que hoje em dia está na moda e que agora a gente está trocando a fala para comunicação assertiva. E o que eu faço com isso? Eu aplico. Então, às vezes, achar que eu sei me traz uma certa segurança, mas não está a serviço do agir. E eu uso esse saber para não precisar fazer nada, né? O Regis diz uma coisa muito interessante: quando a gente não age, acaba tendo que reagir, o que sempre é mais difícil. Realmente, quando a gente não age, a gente reage. Então, às vezes, né? Isso foi aproveitando que o Regis trouxe isso. Eu lembro do papo que a gente teve de tarde, né? Logo no começo da pandemia, das questões do isolamento social, distanciamento e tal, que muita gente ficou dentro de casa. E o que começou a acontecer? Os conflitos de relacionamento, né? Esses conflitos sempre existiram, mas a pessoa fugia deles. Então, o que ela fazia? Ela ia para o trabalho, ela se envolvia em ações sociais, ela se envolvia na sua religião, ela se envolvia em cursos, ela se envolvia com seus próprios amigos, né? Às vezes o casal tinha vidas completamente separadas e de repente teve que entrar em contato com a realidade e com uma realidade que sempre existiu, mas que aí agora, como antes eu fazia outras coisas, eu usava essas fugas, né? Eu usava, de repente, o esporte, eu usava as amizades, eu usava o meu trabalho para não fazer aquilo que precisava ser feito, que é reavaliar a relação, conversar, fazer, né? De repente perceber, não, isso não dá mesmo, e ter a coragem de tomar uma posição, né? E aí a gente não age. E aí o que acontece? Quando surge um momento de descontrole, porque nós não agimos, a gente reage e às vezes acaba com as agressões terríveis, agressões verbais, agressões físicas, por conta de uma ação que não foi tomada. A pessoa, o problema sempre existiu, estava ali, mas a pessoa não queria, então ela fugia e arrumava substitutos para não ter que lidar com ele, né? Então, tem muito lance aí relacionado com isso, né? E em relação a sentimentos, muitos, né? O Hellinger é fantástico, voltando à questão dos sentimentos, né? Porque ele diz que, na verdade, os sentimentos primários, né, são basicamente estão relacionados com dor e com amor. São os sentimentos que nos movem a fazer algo, né? E quando a gente não quer entrar em contato com eles, a gente assume sentimentos secundários, que são sentimentos que são dramáticos, né? E aí a gente tem eles como substitutos da ação. Por exemplo, né, o que eu estou querendo dizer com isso? Não sei se estou conseguindo ser clara, né, gente? Me deem uns toquinhos aí. Por exemplo, a raiva. A raiva é fantástica. A raiva pode ser um sentimento primário, quando eu me senti lá prejudicada de alguma forma e em função disso eu tomo uma atitude. Aí ela é um combustível para a ação. Tudo bem, eu tomei uma atitude. Mas pode ser que ela seja um substituto para a ação, né? Por exemplo, em vez de encarar uma dor, eu posso ficar com raiva. Então, algo que me machucou muito, né? De repente, numa relação de casal, por exemplo, né? Doeu a separação, a traição, ou sei lá, seja lá o que for, o perceber que aquilo ali não deu mais, dói. E aí, eu não quero entrar em contato com essa pessoa.
Então eu troco ela pela raiva do outro, às vezes até o ódio. E enquanto que o que me libertaria nessa situação e me permitiria seguir em frente? Reconhecer. Eu amei muito você. E isso me doeu, me machucou. Eu lamento o que aconteceu. Eu queria que tivesse sido diferente. E aí eu consigo ficar livre e seguir adiante. Mas se eu continuasse, se eu continuar na raiva, no ódio, e às vezes até na culpa, quando a pessoa realmente fez algo que pode ter prejudicado o outro, eu não consigo ir adiante. Eu fico sentindo isso, né? E não faço o que precisa ser feito, que é reconhecer a minha parcela de responsabilidade na situação e seguir a vida. Porque a vida me pede seguir, né? Continuar, seguir em frente. E isso exige coragem. Exige muita coragem. Por exemplo, às vezes a raiva contra os pais, né, se transforma a recriminação. Muitas pessoas, muitos de nós não percebemos o quanto nós recebemos deles, né? Porque a própria questão de nós termos recebido a vida, né? E tudo mais que veio junto, porque a gente esquece os cuidados. São coisas assim, ó. Quem é pai e mãe sabe o quanto a gente se dedica. Às vezes a gente não consegue, porque a gente tem as nossas dores, as nossas dificuldades. A gente às vezes não está plenamente disponível, mas a gente faz tudo que a gente pode, né? E aí, com os nossos pais também. E às vezes a gente olha e recrimina por conta das coisas que faltou, que a gente acha que faltou. Mas na verdade, o que é essa recriminação? É a gente substitui o tomar dos pais pela recriminação, né? Então eu fico com raiva deles para não pegar para minha vida e não fazer algo de bom com ela, né? Então eu fico recriminando, eu fico reclamando, eu fico criticando, né? Tantas coisas que são substitutos para a ação efetiva de eu me tornar responsável por mim mesma e seguir em frente. Seguir em frente. A Simone colocou uma coisa legal aqui também, ó. Apegar-se a um diagnóstico, uma doença também, né? A situação está posta, né? E às vezes a pessoa não quer olhar para ela, né? Não quer fazer o que precisa ser feito, né? Não, ela prefere outra coisa. E aí ela vai se apegando às vezes àquela situação. Enfim, né? São tantos os substitutos para as ações que a gente precisa fazer. Então, a gente tem várias, né? Várias outras. A raiva, voltando para a raiva, né? A raiva como substituto para o amor, que a gente falou em relação ao relacionamento de casal, em relação ao relacionamento com os pais. Eu não quero expressar, porque me dói. E eu vou ter que entrar em contato com aquela dor. E tem uma coisa muito interessante, que é a raiva como substituto da culpa, que é muito interessante. Às vezes eu fiz algo, o Hellinger diz uma frase que agora, essa eu não copiei aqui, mas eu me lembrei agora. O que eu lhe fiz de mal para ter tanta raiva assim de você? É forte isso, né? Então, de repente, às vezes eu fiz algo e eu não quero reconhecer isso. Eu não posso reconhecer isso. Isso também tem a ver com os pais, né? Quando a gente recrimina e a gente está na função do desrespeito. É um desrespeito, né? Porque a pessoa fez aquilo que ela podia, o que ela sabia, e a mim cabe seguir em frente. Então, eu estou causando o mal, né? E eu não percebo. E outras tantas, né? Às vezes a questão da incapacidade de receber e de reconhecer todo um bem que eu recebo. Quantas pessoas às vezes são ajudadas, por exemplo, né, por outras, e diante do tanto que receberam,
E isso quando a gente infringe o equilíbrio nas relações, né? Então, diante da impossibilidade de retribuir, é tanto que a pessoa ganhou, ela fica com raiva do outro. Porque eu não posso devolver, né? Eu ganhei demais. Então, a gente precisa cuidar o equilíbrio nas relações. E aí, às vezes, a raiva é também substituto. A Marcinha colocou uma coisa aqui, ó. A gente tem que estar sempre se cuidando para não fugir da responsabilidade, né? Não culpar as pessoas por algo que é nosso. Quando a gente consegue estar consciente, esse cuidado não precisa ser tanto assim, né? Porque a gente também tem que tomar cuidado para a gente não achar que a gente é responsável por tudo o tempo todo, né? A gente é responsável pela nossa parcela, a gente não pode assumir responsabilidades dos outros. E às vezes a gente tem a tendência, né, de assumir o que é do outro. Ah, coitadinho, né? Quando eu tenho pena do outro, eu também estou impossibilitando o outro de agir, né? Eu estou querendo assumir para mim e eu também não faço o que eu preciso fazer, né? Então, tem um limiar aí bem tênue entre essas coisas, né? Para a gente ter uma vida mais leve, gente, tudo é a gente buscar ter uma vida mais leve, reconhecer o que é, de fato o que é, né? Reconhecer que cada pessoa age de acordo com aquilo que ela pode, que ela consegue, de acordo com o que ela sabe fazer e que tem limites e que não é pessoal, a pessoa não está às vezes necessariamente contra mim, né? E eu também não, eu não sou tão, né? Tão assim que eu vou influenciar negativamente todas as pessoas à minha volta. A gente pode se influenciar positivamente e muito, mas a gente pode, quando a gente assume as nossas responsabilidades e a gente deixa os outros assumirem as responsabilidades deles. Porque daí cada um cuida do que é seu e pode ir para frente, né? Pode ir para o mais. Ir para o mais é fantástico, né? Então, a gente tem tantas e tantas oportunidades e é preciso que a gente comece a se dar conta quando eu estou sentindo algo que não é legal. Por exemplo, a inveja. A inveja também, muitas vezes eu quero algo, mas eu não quero pagar o preço. Então, a inveja, ela substitui a minha ação, né? De correr atrás. Então, por que eu não posso trocar por admiração, né? E perceber que aquela pessoa teve uma caminhada até chegar ali. E aquilo ali tem um preço. Porque a gente olha, às vezes, a pessoa bem resolvida, supostamente, a gente não sabe o que tem por trás. E se é que é real mesmo tudo aquilo. E também o quanto ela já penou para chegar assim, para estar assim. Porque, na verdade, tudo é uma questão de integração. A gente conseguir integrar tudo que acontece, do jeito que acontece, do jeito que aconteceu, e perceber que tudo está a serviço do nosso crescimento e da evolução, né? Da evolução nossa, individual, e da evolução da vida como um todo, né? Então, perceber-se como ser humano que está aqui para caminhar para o mais, para caminhar para o amor que liberta, para caminhar em direção à vida. E esse amor que liberta é reconhecer que muitas das nossas ações são motivadas lá no fundo ou pelo amor ou pela dor. E mesmo a dor é porque nós amamos em algum momento, né? E reconhecendo isso, a gente pode transmutar essas emoções e perceber quando elas estão a serviço da ação e da mudança real, né, das coisas que a gente precisa fazer, ou quando elas estão só atravancando o nosso caminho, né? A gente não precisa passar, às vezes tem pessoas que passam anos e anos contando as mesmas histórias, se lamentando,
das mesmas coisas, mas elas não querem fazer. Então, a lamentação, ela é o substituto da ação. Eu fico anos reclamando e quando eu reclamo, eu desabafo, o que que acontece? Eu sinto conforto, né? Eu sou apoiada no meu desabafo. E aí? E aí que este apoio, ele não me permite seguir em frente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com com o apoio constante para o reclamão, né? É difícil, a gente às vezes acha que eu ouvi o tempo todo pode ser bom. Pode ser e pode não ser. Eu posso estar contribuindo para que a pessoa continue não fazendo nada. Porque ela, ao aliviar parte do peso da pressão que ela sente quando ela desabafa, ela não alivia tudo, né? Ela alivia um pouco. Ela recebe também um reforço positivo de outras pessoas. A pessoa chega e pega ela no colo, né? A pessoa que se lamenta, a vítima, eu pego no colo. E a vítima, ela quer aliados para se manter na posição de vítima. A vítima não busca solução. E aí a gente entra nessa do se aliar à vítima e pegá-la no colo e fazer às vezes de pai e de mãe e a gente estimula o comportamento. Reclamar é mais fácil do que fazer, do que achar soluções. É mais fácil reclamar do que agir, né? E aí, então, é hora, quando se a gente está nessa reclamação, é importante a gente se ligar. A hora de o que eu posso fazer de concreto, né? Para resolver essa situação. E muitas vezes a maior ajuda que a gente pode dar para uma pessoa que está nessa situação de reclamação é não apoiar, não confortar. Pode ser até ouvir, mas não entrar no esquema do apoio e do conforto. Realmente, é horrível isso que faz. Realmente. Né? A gente está diminuindo a pessoa e a força para fazer alguma coisa está dentro dela. A força para fazer algo sempre está dentro de nós. Às vezes, muitos de nós olhamos para os outros como se eles não tivessem a capacidade de fazer alguma coisa. Esse é um olhar extremamente desrespeitoso. É um olhar que enfraquece as pessoas, é um olhar que afasta o outro, que a gente não percebe que cada ser humano ele tem uma história pessoal, a vida dele é carregada daquela história pessoal, que para quem é reencarnacionista, essa história pessoal já começou há muitos séculos atrás, milênios, né, de outras existências também, ele vem trazendo aquelas informações. Para quem não é reencarnacionista, né, quem está aqui, que eu sei que tem gente que não tem essas crenças, então, aquela história pessoal começou aqui. Mas, além de ter começado em algum momento pessoalmente, também é uma história que está mesclada, misturada com a história do seu sistema familiar. Essa energia do sistema familiar, ela vai perpassando de geração em geração através das informações que nós recebemos via DNA, né? E junto com as informações biológicas, vem também essas informações energéticas da carga de dor, de sofrimento e de forças que essas dores e sofrimentos uh, nos trazem. Porque tudo aquilo que a gente passa, ou todas as situações que a gente enfrenta, elas fazem duas coisas. Elas trazem o aprendizado e trazem a força. E tem mais uma terceira situação, que é a dor, quando é uma situação dolorosa. Há pessoas que optam inconscientemente por lealdade familiar, porque trazem isso dentro de si profundamente arraigado, muitas pessoas optam por se vincular só à dor. E esquecem, né? Ou não conseguem se vincular à força. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu preciso perceber que há muito mais do que só aquela pessoa.
e que dentro dela, dentro do sistema familiar e dentro da história pessoal dela, seja começando já nessa vida, ou seja começando há milênios, existem forças, ferramentas capazes de fazer com que ela enfrente qualquer situação e vá adiante. Para ela acessar essas forças, o que ela precisa? Ela precisa estar centrada, focada nos seus sentimentos primários e imbuída, vamos dizer assim, da força do seu sistema familiar, com um assentimento de coração à sua história pessoal, ao seu pai e sua mãe biológicos, a todos os acontecimentos da vida, porque assim eu acesso a força que veio com isso tudo. E junto com isso, evidentemente, se a pessoa tiver a capacidade, né, ou a vontade de fazer uma conexão com o alto, o divino, que há, né, da forma como ela chame, Deus, forças superiores da vida, Alá, o que ela quiser chamar, mas entrar em contato com essas forças que nos movem e que direcionam a vida, e isso nos traz condições para ação. Quando a gente está focado em evitar entrar em contato com o doloroso e com o amor que há, e com o assentimento às coisas como aconteceram, a gente vai estar sempre dando voltas. E como muitas pessoas dizem, usam uma expressão muito interessante, que é a vida está travada. Vai travar. Vai travar. Enquanto eu estiver focada nos sentimentos secundários que me impedem de agir, quando eu sei o que eu preciso fazer e eu não faço, né? Quando eu quero evitar a dor, quando eu quero evitar a culpa, quando eu quero evitar o amor, eu não tenho força para ação. E eu continuo vivendo dramaticamente. Então é hora, né, do convite para a gente se olhar, a sentir, sim, sim para o que passou. Sim, eu recebi muito da vida. Sim, eu recebi muito desse pai, dessa mãe biológica. Sim, eu recebi muito desses cuidadores que vieram depois, dos professores, de todos os que me apoiaram em algum momento e até mesmo nas faltas. Elas foram elementos agregadores de força e de ferramentas para a minha existência. É sim, foi assim. Não é, eu queria que tivesse sido. Se não existe, eu queria, não é real. O real é o que me dá poder. O real e o assentimento a ele, né? E o assentimento a tudo como foi, é o que me dá condições de fazer algo na minha vida. É o que me liberta e liberta também os outros de mim, né? Às vezes a gente acha assim, a gente vê na constelação, ai, por que que fulano tá travancando o meu caminho, né? Ah, porque não sei quem não olha para mim. Sou eu, gente. O que eu posso fazer? É eu como ponto de partida. Então, eu liberto os outros das minhas expectativas. Assim, então, eu me liberto também. E com isso, eu tomo para mim a responsabilidade e posso fazer algo de bom. Porque a gente está aqui para fazer algo de bom com o que nos chegou. Seja o que for. É um presente. Às vezes é um presente doloroso. Mas ele pode se tornar grandioso. Dependendo do que a gente for fazer. Tá bom? Um beijão para todos. Amei a presença de vocês. Boa noite, boa noite. Para quem chegou de mais tarde um pouquinho, né? Não sei se a gente vai conseguir se encontrar na quinta-feira, mas no domingo que vem eu vou trazer a Esther de novo, porque ela amou estar fazer a live com vocês e ela vai voltar para a gente falar sobre um outro desenho animado, tá bem?
Fiquem bem.